Muito bem, pessoal, nós vamos ver hoje um assunto que são os elásticos ortodônticos. Então, são vários tipos de elásticos, cada um vai ter uma função. Então, como se classificam os elásticos ortodônticos? Nós temos aqui os elásticos intrabucais, que são aqueles colocados dentro da cavidade bucal, que são os elásticos intermaxilares, entre as maxilas e a mandíbula, e os elásticos intramaxilares, utilizados somente na maxila ou na mandíbula. E temos também os elásticos extrabucais, que são aqueles colocados fora da cavidade bucal. Por exemplo, nós temos o A e B e as máscaras faciais. Por exemplo, a máscara facial de Petit e de Deleri. Então, os elásticos intrabucais são os elásticos intermaxilares, que se usam como ponto de apoio às arcadas superior e inferior, que seria uma ancoragem entre as arcadas. Então, nós temos aqui tendências predominantes de movimentos. Tendência sagital, elásticos de classe 2 e classe 3. Então, o elástico, aqui no caso do classe 2, é colocado no canino ao molar inferior. Então, nós temos aqui o elástico preso no canino superior, primeiro molar inferior, fazendo com que este elástico force a maxila para trás e a mandíbula para frente. Nós temos aqui os elásticos 1/4 de 170 gramas. Aqui no caso de classe 3, é o inverso. Então, o elástico está preso no primeiro molar superior e no canino inferior, fazendo com que a maxila se projete anteriormente e a mandíbula posteriormente, havendo uma retrusão da mandíbula. São os elásticos 316 pesado e médio. Aqui também uma tendência predominante de movimento. Então, nós temos a correção da linha média, onde é colocado o elástico no incisivo lateral superior e lateral inferior, fazendo então uma força aqui da maxila para a direita e a mandíbula para a esquerda. Com isso, fazendo então a correção da linha média. Ainda falando em tendências predominantes de movimentos, nós temos aqui a tendência vertical, que são os elásticos de intercuspidação ou de extrusão. Então, esses elásticos vão provocar a intercuspidação e extrusão, fazendo com que essas arcadas entrem em contato. Aqui uma vista anterior e uma vista lateral. Então, eles são colocados tanto na arcada superior como na inferior, para fechar possíveis espaços aqui entre as arcadas. Geralmente, esses elásticos são colocados no final do tratamento ortodôntico, para uma finalização do tratamento, ou em casos também de mordidas anteriores leves. Então, nós temos aqui uma tendência vertical, elástico de intercuspidação ou de extrusão. Por exemplo, aqui, neste caso, a mordida pode estar ligeiramente aberta, então é colocado um elástico em forma de caixa na região anterior, fazendo com que haja aqui a maxila venha para baixo, a mandíbula para cima, fechando então aqui o espaço. Nós temos aqui o elástico colocado em caixa lateral, e aqui a mesma coisa lateral, forçando então as duas arcadas, a superior para baixo e a inferior para cima. Extrusão, fechamento de mordida aberta. Então, aqui nós temos uma mordida aberta, onde são colocados os elásticos para ocorrer então o fechamento desta mordida aqui. Aqui é a mesma coisa, com a correção. Vejam que as setas indicam para baixo e para cima. Então, vai fechar esta mordida, chegando nesse ponto aqui.
Aqui é a mesma coisa, o elástico colocado para um fechamento de mordida, só que aqui foi feito uma extrusão com muita força. Então o profissional usou um elástico muito pesado e isso ocorrer uma iatrogenia. Então o paciente ele fica com problema gengival, fica aqui com retrações, perdas ósseas, podendo até chegar aqui a ponto de perder os dentes. Os elásticos intramaxilares são aqueles colocados ou na mandíbula ou na maxila, separadamente. Então nós temos aqui um primeiro exemplo, que são os elásticos separadores. São aqueles elásticos que a gente coloca para a colocação de bandas ortodônticas. Então estão aqui os elásticos que são colocados nas proximais. São os elásticos separadores. Ou é colocado numa maxila ou na mandíbula. Aqui só para recordar o fio de latão que fazia o papel desses elásticos. Hoje já não se utiliza mais esse fio de latão. Ele é passado aqui pelo ponto de contato, passa por cima da oclusal e depois ele é enrolado. Aí corta e coloca para dentro. Mas hoje a gente usa mais os elásticos separadores. A forma de fazer a separação, a gente coloca um fio dental, 2 pedaços de fio dental, um de cada lado, estica, passa aqui por oclusal, um movimento de vai e vem, até o elástico passar pelo ponto de contato. A gente retira, então, o fio dental e espera de 1 a 2 dias. Aí depois é só tirar aqui com uma sonda os elásticos de separação e vejam aqui nesta figura como ficou bem separado este molar com o uso do elástico separador. Esse elástico é bom, ele não prejudica aqui a gengiva. Nós temos aqui o uso de 2 pontos de apoio numa mesma arcada, que seria uma ancoragem intra-arcadas. Exemplo, a retração anterior e no caso de tracionamento dentário. Então nós temos aqui, olha, a retração do canino. Veja que foi extraído aqui um premolar e para fazer o alinhamento dos dentes anteriores, os incisivos, então é colocado um elastique corrente e esse elastique corrente vai trazer o canino distalmente para ocupar aqui o seu espaço. E a gente coloca o canino depois em posição. A correção da linha média com elástico corrente. Então nós temos aqui o elástico corrente utilizado para o fechamento, ou mais precisamente para a correção da linha média. Então ele puxa este incisivo aqui, no caso mesialmente, até fazer a correção. Aí depois a gente coloca os elásticos aqui no lateral e assim por diante para ir fechando o espaço. Os elásticos extrabucais. Os elásticos extrabucais são aqueles, como o próprio nome está dizendo, são os elásticos usados fora da cavidade bucal. Então existem aparelhos, como por exemplo, o AEB, o arco extrabucal, como nós estamos vendo aqui na figura, onde o elástico é colocado fora da cavidade bucal. Olha aqui, nós temos esse elástico, nós temos aqui esse outro elástico, que é colocado aqui preso neste artefato e ele fica preso aqui ao gancho do AEB. Então veja que é um elástico usado fora da cavidade bucal. Então utilizam como ponto de apoio um ponto em uma das arcadas e o outro ponto de apoio extrabucal. Numa tala
no pescoço ou casquete aqui na cabeça. Os elásticos ortodônticos são vários tipos. Nós temos esses elásticos de silicone e também de látex, que tem a sua especificação, tem o seu uso. Nós temos os elastiques correntes também, cada um tem o seu determinado uso na cavidade bucal. Então, esses tipos de elásticos aqui, tem vários tipos. Nós temos aqui o elástico elefante, que é o maior deles, com várias espessuras, desde o mais pesado até o menos pesado. Temos aqui o 3/8, do mais pesado ao menos pesado, o 5/16, mesma coisa, o 1/4, o 3/16, pesado, o médio e o leve, e aqui o 1/8. Então, cada um tem a sua especificação, o seu tipo de uso. Às vezes nós usamos um elástico, não importa para quê, mas numa boca de um adulto, a gente pode usar este elástico aqui. Na boca de uma criança, este aqui, ou mesmo o 3/16. 1/8, ele pode usar para fazer uma retração, quando a gente quer fazer o tracionamento de um dente incluso. Então a gente pode usar o elástico 1/4, o tracionamento desse dente. Então nós temos aqui os elásticos de silicone, que são os mais utilizados. Por que razão? Eles não mancham, eles são mais resistentes, são mais estéticos, antialérgicos e biocompatíveis. Então nós usamos mais hoje o de silicone e não mais o de látex. Um outro tipo de elástico que a gente utiliza muito são os elásticos em cadeia, chamados de elastique corrente. Então esses elásticos, eles são utilizados para fazer retração de caninos ou de outros dentes, e também para fechamento de espaços de diastemas. Então nós temos aqui vários rolos com várias cores, dependendo da cor de borrachinha que o paciente está utilizando para segurar o arco, a gente coloca aqui a cor que ele está usando. Aqui é um suporte para colocar o elastique, para facilitar o seu uso, para o profissional não ter que ficar procurando o elastique corrente. Na hora de tirar o elastique é mais fácil. Nesta figura nós temos então os tipos de elásticos correntes. Nós temos aqui o longo, temos aqui o curto e aqui o mais fechado. Normalmente a gente utiliza este aqui, o curto. Veja que tem cada elo, ele é separado aqui por uma porção menor. Aqui, este elo é separado do outro por uma porção maior. Então, quais seriam então o uso desses tipos de elastique corrente em cada paciente? Nós temos aqui, por exemplo, esse elastique corrente longo, a gente utiliza mais no adulto ou naqueles pacientes que apresentam pouco suporte ósseo, que tem problemas periodontais. Então a gente usa um elastique longo, corrente, para fazer uma força menor. Este aqui é utilizado em 80% dos casos. É o que a gente mais utiliza. Agora, quando esse aqui às vezes não resolve o problema, então a gente utiliza o fechado, que tem uma força maior. Então às vezes a gente está querendo fechar um diastema,
e está quase fechando, mas está demorando para fechar. Então a gente coloca esse aqui, o fechado, que vai forçar mais, e no caso aí ele é indicado. Não pode colocar antes, tem que colocar sempre mais para o final. Aqui nós temos o elástico corrente antes do uso e aqui depois do seu uso, depois de 30 dias. Vejo que os elos estão bem mais separados um dos outros. Aqui não. A separação é pequena, porque o elástico é novo. Vejo que a coloração também mudou. Aqui nós temos um elástico corrente em cadeia, cujos elos são mais fechados. Veja aqui depois de 30 dias como houve o quê? Um espaçamento entre esses elos. E aqui uma cadeia deformada e pigmentada após 30 dias. Então esses elastiques, eles são trocados a cada 21 dias, a cada 30 dias, dependendo do caso e dependendo também da idade do nosso paciente. Aqui nós temos um caso clínico. Veja aqui o fechamento dos diastemas com elástico corrente. Aqui nós temos o elástico corrente fazendo o tracionamento de um canino para alinhar aqui a parte anterior. Então é colocado aqui no molar e aqui no canino. Pode-se também, se quiser, fazer um mini implante e prender esse elástico num mini implante. Aqui uma vista superior, mostrando aqui a retração dos caninos. Então esse canino tem que vir para a distal para dar um espaço aqui para o lateral se encaixar aqui. Então é feito então um alinhamento dos dentes anteriores. Aqui a retração de caninos inferiores. Veja aqui um apinhamento bastante severo, onde houve a necessidade de fazer tracionamento do canino. Então os caninos vêm aqui para distal, fazendo com que facilite então este alinhamento anterior. Elastiques correntes utilizados para fazer o movimento binário. Então quando a gente quer girar o dente, então o dente está com uma giroversão, aqui o premolar, então a gente coloca aqui um botão por lingual e um por vestibular e coloca o elastique preso aqui na lingual do premolar, indo aqui para o canino, aqui da vestibular do pré para o primeiro molar. Então este movimento binário faz com que haja uma força aqui de trás para frente e de frente para trás. O pré-molar ele vai então girar aqui. Aqui um caso também de movimento binário. Veja aqui o elástico preso na lingual do pré-molar e aqui na lingual do outro pré-molar. E aqui na vestibular do pré-molar, a vestibular do primeiro molar. Então está fazendo aqui um movimento binário. Observe aqui esta mola. Nós vamos ter um assunto mais para frente, que são os tipos de molas. Então nós temos aqui uma mola de secção aberta para abrir o espaço para facilitar então a giroversão desse dente. Aqui vocês estão vendo nessa figura uma vista superior deste caso aqui. Vejam o elástico forçando aqui para distal e esse aqui para mesial, fazendo com que esse dente faça a sua giroversão. Elásticos para correção de mordida cruzada anterior. Nós temos aqui os elásticos presos por lingual dos superiores e vestibular dos inferiores, para descruzar então essa mordida anterior. Aqui é a mesma coisa, a outra utilização
dos elásticos, então para descruzamento de um só dente, no caso geralmente de molares ou alguns dentes anteriores. Veja que o elástico preso por lingual aqui no superior e vestibular no inferior faz com que o inferior venha para a lingual e o superior para a vestibular, descruzando então esta mordida. Aqui são as chamadas borrachinhas para segurar o fio ortodôntico. Nós temos essas borrachinhas com infinitas cores para que o nosso paciente possa escolher. Então tem paciente, geralmente sexo feminino, que vai utilizar a cor de rosa ou azul bebê. Os adultos geralmente usam as borrachinhas cinza ou preta e os meninos as borrachinhas azuis, verde. Então tem uma variedade de cores para que o paciente possa, cada vez que ele vai fazer a manutenção, trocar as borrachinhas. E isso serve também de estímulo para que o paciente utilize o aparelho. Aqui nós temos as borrachinhas novamente. Veja aqui azul bebê e aqui um paciente usando várias cores. Aqui é uma cartela onde o paciente pode escolher a cor que ele queira. Então nós temos vários tipos de cores. Então o cinza, o cristal, o amarelo, o azul e assim por diante. Aqui é a mesma coisa, um outro sistema de remover a borrachinha e aqui um outro sistema de borrachinhas. Então essas borrachinhas são estrelinhas e aqui nós temos o instrumental utilizado para a colocação dessas borrachinhas, que é chamado de aplicador de elastique. Então, com essa extremidade, a gente coloca a borrachinha e vai ao dente para fixar a borrachinha no arco. E esta outra extremidade, ela é utilizada às vezes para fazer um reparo. Às vezes a borrachinha não entrou corretamente no slot, então a gente auxilia com essa ponta, ou mesmo é utilizado para remoção dessas borrachinhas. E com isso, pessoal, nós encerramos essas aulas sobre elásticos ortodônticos.